Olá, professores! Espero encontrá-los todos bem. Para mim é uma alegria muito grande estar neste momento conectada com vocês, falando com outros colegas, com outros educadores que, assim como eu, acreditam na potência da infância. Então, antes de mais nada, antes de entrarmos no nosso assunto específico, eu quero dizer que hoje eu estou aqui junto de vocês para que possamos aprender, para que haja uma troca significativa e que ao final deste encontro nós possamos dizer que estamos saindo de forma diferente da qual estamos iniciando neste momento. Então, embora estejamos aí em espaços, em momentos, em tempos um pouquinho diferentes, já que este nosso encontro ele está sendo gravado, mas eu espero profundamente que a gente possa estabelecer uma relação aí de construção colaborativa, porque é nisso que eu acredito. Eu penso que esse é um dos viés por qual a educação, essa construção colaborativa em conjunto. Então, venho aqui conversar como professora, muito mais do que Caroline, como Carol, com aquela que ocupa um espaço também dentro da escola da infância. Então, estou aqui com o meu chimarrão e não tenho dúvidas que aí do outro lado também encontro outros colegas saboreando, né, essa deliciosa bebida típica nossa gaúcha e que a gente possa conversar, que a gente possa trocar e mais uma vez que possa ser um momento colaborativo de construção. Então, hoje eu venho falar aí de uma temática que a gente sabe que, para muitos de nós, não é uma temática assim tão gostosa, tão prazerosa de se falar, mas embora a gente vá falar de avaliação, que é um processo pelo qual eu gosto muito, vocês vão perceber que eu vou trazer diferentes temáticas que fazem parte da educação infantil, mas que nós sempre vamos chegar no ponto da avaliação. E aqui dando um spoiler, né, de toda essa construção que nós vamos fazer aí ao longo desse próximo tempo, é justamente para mostrar que a avaliação, diferente do que muitas vezes a gente acreditava, ou até acreditou a este momento, esse encontro, a avaliação ela não é uma ação isolada, que acontece lá no momento que eu preciso pensar nos pareceres descritivos, que eu preciso organizar a minha escrita, que eu preciso fazer a entrega da qual a coordenadora está me pedindo. Não. A avaliação ela faz parte de todos os dias dentro da escola da infância. E quando a gente entende isso, o nosso trabalho, o nosso olhar, o nosso encontro com as crianças, com os ambientes, com os outros adultos dentro da escola, passa a se tornar diferente, passa a se transformar. E aí a gente percebe que a avaliação ela pode ser encarada como um recurso potente no nosso fazer e que ela não está fragmentada. Mas vamos lá, né? Queremos conversar hoje, então, um pouquinho sobre a avaliação na educação infantil e o tal do parecer descritivo, que para uns um assunto mais fácil, mais prazeroso e para outros causa até arrepios, né? Muito bem. Então, antes de mais nada, é importante a gente fazer alguns lembretes. Aí na educação infantil a gente sempre fala com as nossas crianças dos nossos combinados, né? E eu acredito que eles são essenciais para tudo que a gente vai fazer. Então eu elenquei aqui como alguns lembretes, mas que são os nossos combinados aí diários de dentro da nossa sala de aula. Então o primeiro deles é que vocês possam efetivamente aproveitar este momento, né? Que vocês possam aí estar mergulhando neste encontro, refletindo sobre sua prática, fazendo trocas com os pares, porque talvez alguns estejam assistindo individualmente aí no seu espaço da escola ou de casa, e outros estejam assistindo aí me acompanhando de forma colaborativa. Então, pausa se precisar, faz aquela troca com o colega do lado, porque isso é essencial.
Também convido vocês a registrar. Assim como a gente fala dos nossos estudantes que cada um aprende de uma forma, não é mesmo? Alguns visuais, outros precisam dessa questão mais elaborada, né, do registro. Registrem. Registrem aquilo que vocês acham que é significativo, que faz sentido, que vai auxiliar vocês nesse entendimento. E que de uma forma ou de outra, por mais que esse encontro esteja gravado, mas que vocês possam participar. E mais uma vez reforçando essa troca com os pares da escola onde vocês estão. Porque, como vocês já viram na minha fala inicial, eu acredito muito nessa troca. Eu acredito muito no simbólico da ponte e nunca no simbólico da ilha. Sozinhos nós somos um pouquinho, mas juntos nós somos muito mais. E aí, ao longo de todo esse percurso, e que faz parte de todo o processo formativo, e que se isso não acontecer, tem que causar uma certa estranheza, que não tenhamos julgamentos conosco mesmo. Porque certamente algumas coisas das quais nós vamos refletir aqui, nós vamos nos dar conta de que nós temos que melhorar, podemos ampliar, né? Podemos fazer diferente. E ao mesmo tempo nós vamos nos dar conta, enquanto grupo, desse movimento. Então, que a gente não tenha julgamentos, que nós possamos encarar esse momento num formato de humildade, de parceria, de aprendizagem juntos. E vocês vão perceber também que ao longo da minha fala, eu vou trazer aí muito Maria Montessori, porque na minha trajetória, eu entendo que Maria Montessori explica muito das ações pedagógicas das quais eu acredito. E essa já é a primeira dica aqui que eu posso compartilhar com vocês. Encontrem autores que possam explicar, que possam dar sentido às perspectivas de trabalho de vocês, aos entendimentos, às buscas que vocês têm diariamente. Porque quando eu falo da minha palavra, da minha ação como Caroline, ela tem um formato, ela tem um peso diante da sociedade e das famílias. Mas quando eu falo desta ação e eu digo que eu estou embasado em um autor e eu trago o nome desse autor e eu posso mostrar aonde a minha reflexão está calcada, é diferente. Então, se você ainda não tem aquele autor para ser o teu melhor amigo, para ser o teu brother, para ser aquele quem você vai usar desse nome de forma positiva, está na hora, professor, de você encontrar. Pode ser um autor de tua preferência, aquele autor que você conversa, que você lê, que você entende, que você gosta, e certamente pode ser o autor também que embasa aí a documentação pedagógica da sua escola. Então, a gente precisa desse suporte pedagógico. E por que eu digo isso? Porque Maria Montessori, ela diz que nós, enquanto professores, precisamos exercer a humildade. E no momento que nós conseguimos exercer a humildade, nós conseguimos efetivamente aprender, sair da nossa zona de conforto e se movimentar no intuito, né, no sentido da aprendizagem. Então, que realmente nós possamos aí ocupar agora um papel de humildade, de partilha, para podermos aprender juntos, sem julgamentos. Então, essa é a nossa ideia aí de construção. E nesse sentido, eu trago essa imagem dessa menina se olhando no espelho e que simbolicamente representa cada um de nós nos olhando no espelho. E por que eu trago isso? Porque antes de mais nada, é importante nós nos darmos conta de uma ação essencial. Hoje, como professores de educação infantil, nós estamos buscando exercer uma prática da qual, por mais que já se fale de autores aí de mais de 100 anos, como é o caso de Maria Montessori, que eu citei aqui para vocês, ela traz uma teoria que faz muito sentido no contexto atual. Porém, não é uma teoria razoavelmente nova. Ela já tem um tempo. E o que acontece? Por não ser essa teoria nova, mas ela é uma teoria que está sendo aplicada neste momento.
E talvez, vou usar agora o meu exemplo, já que não posso fazer essa troca efetiva aí com vocês, muito do que eu acredito em Maria Montessori, eu não vivenciei como aluna, eu não vivenciei. Eu, por exemplo, não tive a possibilidade dessa construção tão significativa do real, do concreto, para depois partir para o simbólico. Eu, por exemplo, não fiz educação infantil. A minha primeira etapa dentro da escola foi no ensino fundamental, na antiga primeira série. Então, muitos de nós não usufruímos daquilo que hoje nós acreditamos que para as nossas crianças são essenciais. Nós não tínhamos os campos de experiência. Nós não tínhamos um professor que pensava em propostas, né? E hoje nós nos mobilizamos para sermos este professor que pensa em diferentes arranjos de materiais, de possibilidades, de ambientes. E o que eu quero dizer com isso? Que a forma como eu, pessoa, eu, professora, fui me constituindo até aqui, não foi a forma pela qual hoje eu acredito que efetivamente eu posso constituir, auxiliar nessa constituição dos meus estudantes. Mas, Carol, o que isso significa? O que você quer dizer com isso? Quero dizer que muito das experiências que nos formaram até aqui foram extremamente diferentes das experiências que hoje nós acreditamos que são essenciais e potentes para os nossos estudantes. Ou seja, nós estamos aplicando algo que efetivamente nós não vivemos. E o que isso significa? Significa que muitas vezes a gente inconscientemente vai buscar refazer uma ação da qual nos foi oferecida. E por isso que dá tanto trabalho, por isso que tem dias que é tão fácil a gente fazer, aplicar na prática aquela teoria da qual nós temos nos alimentado todos os dias, e por isso que em alguns dias a gente pensa assim, mas poxa vida, como é que eu fiz aquilo? Não, eu não acredito. Cara, com tudo que eu tenho lido, com tudo que eu acredito, eu tive tal atitude. E quero te dizer que está tudo bem. Isso acontece com todos nós. E essa é a explicação que, mais uma vez, em Maria Montessori, eu encontrei esta resposta, ou essa luz para esta problemática. Então, eu como pessoa, eu como professora, fui vivendo experiências, tendo vivências das quais algumas eu consigo aplicar efetivamente e das quais outras eu tenho de anular, porque eu vi que não é exatamente por este caminho que eu quero seguir, por este caminho que eu acredito que uma educação de potência deve seguir. Então, neste formato, eu quero dizer para vocês que está tudo bem algumas vezes a gente errar, está tudo bem a gente não saber algumas vezes a resposta, está tudo bem nós oscilarmos nas nossas ações, nos nossos comportamentos, frente às nossas leituras, aos nossos estudantes. Está tudo bem. Então, num sentido assim de nos tranquilizarmos, de nos acalmarmos, é que realmente a gente consegue aí entrar no assunto da nossa temática de hoje. E aí nós vamos falar propriamente da avaliação. O que é avaliar? O que significa avaliar num contexto atual, né? No contexto deste dia? O que é avaliar? O primeiro ponto, que é essencial e que nós precisamos nos dar conta, e agora que eu poderia brincar com vocês, eu faço até uma aposta. Todos nós, de uma forma ou de outra, obviamente, acabamos avaliando o tempo todo na nossa vida. Só que muitas vezes a gente não se dá conta. Enquanto vocês me olham aqui, do início deste encontro até esse minuto de agora, vocês estão avaliando.
Vocês avaliaram a minha postura, o lugar onde eu estou, se eu ia tomar o chimarrão ou eu não ia, o formato dos slides. Vocês avaliaram, eu avaliei. Todos nós avaliamos o tempo todo. E é uma forma de nós medirmos, de nós nos colocarmos no espaço. Nós avaliamos quando nós vamos comprar alguma coisa, seja o preço, a qualidade. Nós avaliamos o tempo todo. Pegar o aplicativo do iFood no nosso celular e procurar um alimento para comer. Nós estamos avaliando o valor, tempo da tele, as opções de alimento que tem. Nós avaliamos o tempo todo. Só que a avaliação dentro da escola, especialmente dentro da escola da infância, não pode ser encarada com esse mesmo caráter da avaliação da vida. Afinal de contas, nós entendemos que a avaliação na educação infantil não é dizer o que ele é ou deixa de ser. E até aqui eu trago essa charge de um autor que eu gosto muito, do Tonucci. E essa charge aqui nós poderíamos refletir sobre diferentes questões de avaliação. Mas de um modo muito geral, eu chamo a atenção de vocês para a forma como a professora escreve sobre os seus estudantes. A forma como ela fala sobre as crianças com quem ela tem contato. Ela está impondo o que aquela criança é. E vejam que em todos os exemplos ela utiliza é. E aí, de um modo mais geral, eu chamo vocês, a atenção de vocês, para a professora em específico, que está aqui embaixo, assinando. E vejam qual é a única criança que ela titula como normal. A que mais tem características parecidas com ela. Pois bem, de uma forma geral, poderíamos dizer que esta questão é a forma de avaliar na vida, mas que hoje nós sabemos que, como professores da primeira etapa da educação básica, não condiz com o método que nós acreditamos, com as teorias, com os autores com os quais nós conversamos. Foi a forma como fomos avaliados por algum tempo? Foi. Talvez, inclusive, posso dizer da minha experiência, da minha trajetória, foi também a forma como eu fui avaliada no processo formativo enquanto professora. Por mais que eu lia textos aonde diziam que não era desta forma, em algumas ocasiões fomos avaliados desta forma. Então a gente revisita lá aquela imagem da menininha se olhando no espelho e entendendo o seu processo formativo. Mas neste percurso, então, nós entendemos que a escola da infância, ela tem um outro viés de avaliação. A avaliação aqui na escola, ela é encarada como um processo pedagógico. A avaliação, ela deixa de ser um momento fechado, único, aonde é dado que naquele instante estamos avaliando, estamos medindo. Pelo contrário, nós estamos entendendo que a avaliação acontece num processo gradativo, a partir das formas como aquela criança está interagindo no mundo. E que, desta interpretação, neste formato, não existe um único modo de avaliar. Porque cada criança é um sujeito singular, e desta forma, cada criança interage com o contexto, com o mundo, de uma forma diferente. Então, para que eu, professora, possa efetivamente avaliar a minha criança numa perspectiva de processo, eu preciso ocupar uma posição daquela que acompanha o percurso da criança. Ou seja, não vai ser um momento específico onde eu vou sentar e vou dizer, agora eu vou olhar as crianças e vou avaliá-las. Não. Eu tenho que assumir, ou se eu já tenho essa postura, eu tenho que ir lapidando ela, trabalhando esta postura, de tal forma que eu vá acompanhando.
que eu vou trabalhando de forma sensível a minha escuta, o meu olhar, as possibilidades do dia a dia, para que efetivamente essa avaliação seja um processo de acompanhamento singular. E aí vocês devem estar pensando aí, mas Carol, como é que eu faço isso? De que forma? De qual maneira? E é justamente aí que nós vamos conversar um pouquinho mais. Mas daí, eu quero trazer uma outra situação aqui para a gente refletir e talvez problematizar um pouquinho mais. Já percebemos que avaliar de forma fechada não corresponde àquilo que a gente acredita, né? Nesse processo de estudo e de aprendizagem que nós temos. E eu trago aqui uma outra imagem, também do Tonucci, para a gente poder refletir. Essa imagem, a professora, né, ela está trabalhando, obviamente, aí o planejamento dela. Neste planejar, ela está pensando na criança? Está. Não deixa de estar, porque olha lá, as bolinhas saindo, né, pensamentos saindo, e ela imagina aquela criança como um todo. Porém, eu chamo atenção para a forma que essa criança vai se construindo no pensamento dela. Ela está construindo um planejamento fragmentado, e aí nós poderíamos falar, ela está construindo um planejamento através dos meses e possivelmente através das datas comemorativas, das quais a gente entende que esse planejamento ele se torna unicamente, expressivamente empobrecido. Né? Que a gente tem um formato muito mais potente de pensar o nosso planejamento através dos campos de experiência, entendendo que as propostas elas precisam condizer com as necessidades, com as curiosidades, os interesses das crianças, mas que ao mesmo tempo alguns assuntos do mundo, do contexto, né, precisam ocupar também esse planejamento, para que essa criança consiga compreender o local onde ela está, de que lugar ela faz parte. E aí, a data comemorativa ela não é mais encarada unicamente como uma data comemorativa, mas como uma festividade cultural que faz com que a criança compreenda o local no mundo aonde ela está, aonde ela se encontra e de que forma ela faz parte deste contexto, certo? Ok. Mas eu vou chamar atenção para uma outra visão, uma outra reflexão que a gente também pode ter a partir dessa imagem. Há um tempo atrás, e eu posso dizer a vocês que eu também trabalhei desta forma, também estive à frente das turmas de educação infantil nesse formato, nós tínhamos uma perspectiva de trabalho extremamente fragmentado pelos meses, pelos conteúdos, e talvez algumas de vocês que estejam aí ouvindo vão se recordar que no início do ano nós conseguimos distribuir todos os meses e elencar o que nós iríamos trabalhar em cada mês. Então, nós já tínhamos ali um planejamento anual prontinho. E algumas escolas, inclusive, exigiam no início do ano que houvesse essa divisão dos conteúdos, né? Conteúdos ainda que nós chamávamos. Só que ao longo do processo, e hoje eu digo que nós somos muito felizes com a BNCC, especialmente a BNCC da Educação Infantil, porque ela é uma potência, assim, ó, uma riqueza tão grande. O que aconteceu? Nós entendemos que as crianças, elas aprendem do concreto, elas precisam de experiências, né? Elas precisam sentir, elas precisam experimentar para que aquilo realmente faça sentido. E conforme elas vão crescendo, seu cérebro vai maturando, elas vão tendo condições de começar o processo mais complexo de abstração. Enfim, e aí lá na BNCC apareceu o tal do campo de experiência. E eu não sei vocês, mas no início houve um movimento muito grande de tentar replicar com os campos de experiência esse movimento de fragmentar. Então agora é tal,
agora é outro campo, agora é esse campo, agora eu trabalhei esse código, então eu risco ele, eu não preciso mais. Só que ao longo dos dias, ao longo dos entendimentos, das lives, dos artigos, das aproximações que nós fomos tendo, fomos percebendo que isso não fazia sentido. Porque, caso contrário, nós só estávamos mudando o nome por outro nome e fazendo a mesma ação. E o campo de experiência, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento são muito além disso. Eles são um convite e uma forma de traçar um trajeto para nós educadores, aonde possamos ter mais clareza de que efetivamente nós estamos promovendo um arranjo diferenciado, um arranjo potente de experiências, aonde as crianças possam aprender, mas também possam estar se desenvolvendo. E aí, nesse sentido, eu trago essa imagem para nós pensarmos que não é significativo pensar numa avaliação aonde se fragmente os campos de experiência. Porque, caso contrário, nós estamos dando alguns passos para trás, tentando replicar essa prática aqui, ó, que nós entendemos que não faz mais sentido. Então, na hora de fazer a escrita do nosso parecer descritivo, de contar o percurso da nossa criança, não é necessário fragmentar por campos de experiência. Não vamos fragmentar essa criança. Vamos olhar para ela como um ser integral, como um ser único. Porque aí eu vou te perguntar, quantas vezes você está lá pensando no teu planejamento, olhando os campos de experiência, montando as suas propostas, entendendo o seu percurso, e aí você diz assim, poxa, deixa eu voltar aqui, porque eu já não me lembro qual é o campo de experiência que eu estou. Ou mais ainda, nossa, mas como esse aqui, esse objetivo de aprendizagem e desenvolvimento é parecido com aquele do X campo de experiência? Porque eles estão entrelaçados. Então, nós não vamos mais cometer esse erro, ou nem vamos cogitar esse movimento de fragmentar a nossa criança por campo de experiência. Vamos olhar ela como um ser único, um ser integral. E aí vocês devem estar pensando, mas Carol, como é que a gente vai fazer esse percurso? Como é que a gente vai avaliar? Por onde é que nós vamos passar? E eu vou te mostrar. Esse percurso que nós vamos construir é como se fosse um funil. Nós temos que ir afunilando as nossas ações para que a gente entenda efetivamente aonde nós queremos chegar. Então, o que a gente precisa? Agora, nós vamos fazer um trabalho aí um pouco egocêntrico, tá? Cada um de vocês vai pensar na sua sala de aula. Então, assim, ó, eu preciso olhar para o desenvolvimento infantil. Quando eu falo para este olhar, eu não estou dizendo a vocês que a gente precisa decorar, saber de A a Z o que é o desenvolvimento infantil. Não. Mas eu preciso ter conhecimento da etapa específica da qual eu trabalho. Hoje eu estou à frente de qual faixa etária? De qual grupo de crianças? Crianças de 2 anos, crianças de 3 anos, crianças de 1 ano, bebês, crianças de 5 anos. Eu preciso saber, eu preciso ler, eu preciso estar me aproximando destes conceitos para entender minimamente o que é esperado para esta faixa etária. Neste sentido, a minha leitura lá na BNCC vai se mostrando mais clara, coerente, e vai deixar de ser aquela coisa assim, ó, tão parecida uma etapa com a outra. Eu vou conseguindo ter fluidez na minha leitura e compreensão. E eu preciso, enquanto professora, me aproximar também da documentação da escola. Porque lá na documentação da escola, eu consigo saber com quais autores eu posso ser muito amiga, que eu posso buscar muitas respostas. Eu consigo compreender qual é a perspectiva de trabalho diariamente, né? E consigo também compreender qual é a perspectiva de avaliação que a escola traz. E aí, para que eu possa avaliar, então eu olhei
para a etapa do desenvolvimento, eu olhei para a BNCC, eu olho para a documentação da escola, agora eu preciso determinar um tempo. Por onde que a minha avaliação passa? Ela acontece semestral? Ela acontece trimestral? Por quê? Porque eu preciso entender de qual percurso eu estou falando, de qual tempo, de qual dimensão eu estou falando. E espera aí que a gente vai fazer agora uma caminhada que tudo isso vai fazer sentido. Então, tendo clareza desse funil, eu preciso e eu tenho que me dar conta de algo sensacional, de algo assim, ó, mágico que eu tenho, que você tem, que muitas vezes a gente não utiliza com toda a potência que eles têm, que eles podem trazer e que eles merecem. O nosso planejamento pedagógico e a avaliação diagnóstica. O que será que ela está querendo falar com isso? Sabe o que? Eu não tenho que inventar a roda. Eu não tenho que buscar, naquele dia que eu tenho que escrever, ficar pensando na frente do computador, o que é que eu escrevo? Por onde? O que falar? Eu tenho prontinho o roteiro, que foi a caminhada do semestre a partir do meu planejamento pedagógico. O meu planejamento pedagógico narra o percurso de quais foram os caminhos que nós passamos. Quais foram os campos de experiência que nós tivemos de evidência? Quais foram as habilidades que nós buscamos desenvolver com as crianças? Quais foram os contextos que nós oportunizamos a eles? Ora, tudo que eu planejei não foi simplesmente para mostrar e entregar para a coordenadora e dizer que eu estava planejando, ou para a gente fazer registros de fotografias e dizer, olha que lindo que nós estamos fazendo, ou meramente para ocupar as crianças. Não. Nós tínhamos um objetivo. Nós queríamos atingir alguma coisa. Nós estávamos promovendo o desenvolvimento e uma aprendizagem dessa criança. Pois bem, é aí que está a narrativa do meu percurso. E a avaliação diagnóstica não é um instrumento que a coordenadora criou, que a Secretaria de Educação não tinha nada que fazer e inventou. A avaliação diagnóstica é também uma ferramenta que vem para facilitar, que vem para mostrar, para me ajudar a entender, a localizar quais são os pontos que eu preciso compreender para colocar na minha avaliação. Obviamente que aqui a gente poderia sim fazer um encontro só sobre planejamento e um encontro só sobre avaliação diagnóstica. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Ligar essa luzinha e dizer, olha só, eu estou aqui. A resposta dos seus problemas está aqui. E eu nem sou uma lâmpada mágica. Eu estou do teu lado todos os dias e você pode e deve me usufruir. E aí, nesse percurso, o que eu vou entendendo? Que a avaliação, ela é um conjunto de ações que eu fui acompanhando o trabalho pedagógico das crianças, olhando para o desenvolvimento das crianças e se soma num parecer descritivo, que não tem o objetivo de seleção ou de classificar quem é mais apto ou menos apto. Não. Mas ele narra o meu percurso com as crianças. Só que para que eu possa fazer toda essa sacada, para que eu possa ter toda esta compreensão, o que acontece? Eu preciso da tal da intencionalidade pedagógica, que também é um assunto que eu gosto muito, que nós poderíamos aqui discorrer muito sobre ele. Que a gente falava lá no início do nosso encontro. No momento que eu começo a entender que dentro da escola tudo tem que ter uma intencionalidade e que se não tem uma intencionalidade, eu estou perdendo tempo, as coisas começam a mudar. Quando eu compreendo que observar como aquela criança chega na escola, como aquela criança guarda a sua mochila, como aquela criança reage frente aos conflitos, como aquela criança faz
para saciar os seus instintos, seus desejos naturais. Como aquela criança vai ao banheiro, como aquela criança, quando tem calor, reage. Ela tem autonomia, ela consegue tirar o seu casaco, ela pede ajuda, ela fica lá suando e não fala nada. Eu percebo que tudo tem intencionalidade. Na educação infantil, tudo tem intencionalidade. Porque eu, como professora, acredito que essa criança está aprendendo dentro da escola sobre o funcionamento do mundo. Estar na escola de educação infantil é estar frente ao cotidiano. Então, tudo é intencionalidade. Quando ela senta na mesa para fazer o seu lanche, a forma como ela se organiza tem que ter intencionalidade desse professor observando, seja para acompanhar o processo, seja para esse professor perceber a evolução dessa criança. A intencionalidade perpassa no processo de acompanhamento diário, de perceber como essa criança se coloca no mundo e de buscar estratégias para facilitar essa aprendizagem e esse desenvolvimento dessa criança. Então, a intencionalidade é um elemento essencial. E aí, nesse percurso de intencionalidade, de acompanhamento, o que acontece? Eu não posso romantizar também e dizer assim, cara, tudo é intencional dentro da escola. Então, obviamente, eu tenho que narrar tudo o que aconteceu no semestre. Não, não é isso também. Eu preciso, enquanto professora, ir descobrindo estratégias, formas de registrar, de acompanhar aquilo de mais significativo que acontece com a criança, para que na hora de escrita, para que na hora de enviar lá para a coordenação ler, eu consiga mostrar que aquela redação é sobre aquela criança. E que por mais que tenha alguns elementos parecidos com aquela outra criança, mas vai ter alguns elementos que vão se tornar únicos, como é cada uma das crianças. Então, nesse movimento, enquanto professora, eu preciso e devo encontrar formas de registrar esse percurso. E os registros podem ser, obviamente, as construções gráficas das crianças, as fotografias, mas também, se eu consigo fazer anotações, se eu consigo elencar elementos que vão mostrando as singularidades e a construção da minha criança, de cada uma das crianças, isso vai se tornar essencial na hora da escrita. Eu posso elencar falas que as crianças trouxeram, eu posso trazer situações que aconteceram inusitadas. Só que o que eu tenho que fazer? Muitas vezes acontece aquela situação e eu digo assim, nossa, que legal! Olha essa fala que o fulano fez. Nossa, foi tão legal que eu não vou esquecer. Só que quando eu sento na frente do computador para escrever o parecer, eu não me lembro. Ou eu penso assim, poxa, aconteceu tal coisa, mas como foi mesmo? Ou eu quero escrever a fala e eu já não lembro toda a articulação que aquela criança fez. Então, o que eu sugiro a vocês? Que, enquanto professores, é importante a gente encontrar formas de registrar. E uma das alternativas que nesse mundo corrido nossa, assim, da nossa vida, eu acho que é bem bacana, é criar aquele grupo de WhatsApp com a gente mesmo, sabe? E aí você consegue te mandar o áudio. Você manda o áudio, ou você escreve ali rapidamente. Porque a ideia desse registro é um registro pessoal. É só para que eu li, eu faço aquele download do que aconteceu e eu consigo retomar aquela memória. Eu consigo acessar aquela memória. Caso contrário, eu corro o risco de esquecer, né? E a gente sabe que a nossa memória ela não é um HD, então muitas vezes a gente falha, a gente esquece. Então a gente precisa efetivamente anotar, né? E aí, então, eu vou fazendo esses registros, essas coletâneas. E claro, gente, o que acontece? Ao longo do meu percurso, sempre vai acontecer situações, nós sempre vamos ter algumas crianças que chamam mais a nossa atenção diariamente. Então, são crianças que, obviamente, eu vou ter mais elementos.
sejam positivos ou não tão positivos assim. E sempre vai ter aquela criança mais silenciosa, mais quietinha, que se resolve, que é mais tranquila. Então, eu também preciso encontrar formas de, em alguns momentos, estar mais próxima dessa criança, para que eu possa ir coletando também informações dela e no momento da escrita eu não corra o risco de não ter tantas informações assim sobre ela. Muito bem. Então, ao longo desse percurso, a gente já foi compreendendo o que, e agora é legal a gente começar a sistematizar tudo isso que a gente veio falando. Que o parecer descritivo, ele é um documento, mas que ele não tem o objetivo de classificar essa criança. Pelo contrário, ele é, como o próprio nome diz, descritivo. Ele vai descrever, ele vai relatar o percurso da criança naquele período. Então, no trimestre, no semestre. Como essa criança fez, como essa criança pensou, como essa criança agiu, como ela interagiu com ela mesma, com o colega, com os outros adultos, com os ambientes, com os espaços num todo, né? E aí, entendendo que ali é um documento, a gente vai também começando a elaborar aí alguns conceitos que são importantes, como o caso da estrutura. E a gente já falou que essa estrutura perpassa a partir das etapas do desenvolvimento infantil, que elas estão embasadas no documento aí da nossa escola e que nós precisamos ter um período. Então, a escola, ela nos diz qual é esse período, trimestral, semestral, e que este período está unicamente embasado também no nosso planejamento, por onde nós fomos perpassando, pelo percurso que nós fomos construindo junto das crianças. Então, aqui eu trago um exemplo, quando eu estou falando do meu planejamento. O que eu acompanhei? Quais foram as propostas? Quais foram os campos de experiência que nós trabalhamos, que nós efetivamente proporcionamos às nossas crianças? E vou dizer aqui ó, uma coisa que eu tenho certeza e que eu não vou errar. Todas nós aqui vamos iniciar o nosso parecer escrevendo sobre adaptação escolar, porque foi um percurso que todas nós vivenciamos ali no início do ano. Este é o primeiro assunto da nossa redação, porque foi a forma como acolhemos as crianças e a forma também de mostrar como essas crianças chegaram neste novo espaço. Novo espaço para alguns, retomada de espaço para outros, reencontro com colegas, reencontro com salas, com cotidianos, com lugares. A adaptação é o primeiro percurso que a gente foi fazendo. E aí, quais os outros percursos que o meu planejamento foi proporcionando às crianças? Nós auxiliamos que eles pudessem se reconhecer dentro da escola, reconhecer esse contexto de escola, entender a rotina da escola, quem são as pessoas que fazem parte da escola. É esse olhar, é esse movimento de revisitar o planejamento que nós precisamos fazer para entender por onde a nossa narrativa vai passar. E aí, então, a gente vai levar em consideração esse percurso, entendendo as nossas anotações, se a gente fez, se nós não fizemos, agora é um trabalho bem bacana de começarmos a exercitar. Nós podemos e devemos olhar os registros das crianças, por mais que fomos nós que estivemos ali junto deles no movimento de construir esses registros, essas fotografias, né? Nós precisamos olhar, porque no momento que nós sentamos, que nós dedicamos a nossa atenção, o nosso foco a olhar esse processo de construção desta criança do início do ano até agora, nós vamos nos dando conta da evolução que essa criança foi conquistando. E também temos que olhar para a avaliação diagnóstica, porque a gente não fez por fazer. A avaliação diagnóstica também foi nos dando pistas, também nos deu sinais do percurso que nós vamos fazendo aí de forma avaliativa. E aí, quando a gente fala de estrutura também desse documento, a gente precisa olhar para o sentido estético desse documento. Então, ele também precisa ter uma formalidade. Acredito que muitas das escolas hoje já têm uma folha timbrada, uma folha padronizada para se fazer essa escrita, porque não é
aquela ideia de cada pro fazer da sua forma, uma coloca no Word, a outra faz manuscrito. Claro que eu estou exagerando aqui, mas nesse sentido. Eu gosto da fonte Comic, então eu uso Comic. Eu gosto da fonte Times, então eu uso Times. Eu gosto daquela Jorman, que é toda desenhada. A ideia não é essa, né? A ideia é de um documento, e o documento ele precisa estar estruturado num tamanho de fonte, numa fonte específica, numa organização que demonstre formalidade da minha escrita, da minha construção. E aí, uma sugestão que eu trago é que se a escola já tem, que a gente possa repassar com todos os professores, e se a escola não tem, que a gente possa montar um modelo de uma folha. E quando eu falo aqui em modelo, eu não estou falando de um modelo de escrita onde já tem tudo mais ou menos montado, a gente só vai alterando o nome da criança. Eu falo de um modelo padronizado de folha, né? Para trazer esse caráter de formalidade desse documento. E é importante a gente se dar conta também que eu estou falando de um documento que vai narrar um percurso. Então, obviamente, ele se caracteriza numa estrutura de redação. E toda e qualquer redação precisa ter um início desse percurso, um meio desse percurso e um fim. Um fim entre aspas, porque a gente sabe que nós não estamos aí numa ideia de fim, né? Terminamos, aprendemos, fechamos. Pelo contrário, acreditamos que esse percurso de aprendizagem se dá ao longo de toda a vida, mas que neste momento, falando deste contexto de tempo, é o fim, né? Então, o início da nossa caminhada é a acolhida, o receber esta criança na escola, narrar esse percurso de adaptação, falar como foi sendo construído esse semestre como um todo. E aí eu trago alguns pontos para a gente ter algumas atenções, tá? Quando a gente fala de um documento, de uma narrativa que ela está contando um percurso da criança, eu estou falando de algo que está impresso, que está posto, que está ali. Uma coisa seria eu encaminhar a vocês essa organização dos slides, vocês lerem, e obviamente cada uma poderia estar aí fazendo as suas interpretações e as suas relações. Outra coisa é eu estar aqui falando. E mesmo na minha fala, a gente vai escolhendo o termo, vai melhorando, vai refinando. O que a gente tem que ter atenção? Como é um documento escrito, eu não tenho a opção de ir lá, apagar e reescrever. Ou de dizer, opa, peraí, que aqui eu usei um termo e não era exatamente isso que eu queria falar. Então, eu preciso ter consciência de que tudo que está colocado ali não tem como ser apagado. Uma vez escrito, impresso e entregue à família, está posto. É uma avaliação, da qual muitas vezes vai para outros profissionais, vai ter famílias que certamente vão guardar para a posteridade. E todas as palavras que eu estou colocando ali, elas transmitem significados, sentidos que precisam e que devem estar relacionados com as nossas concepções pedagógicas, com o nosso trabalho diário. Eu posso contar para vocês que nessa caminhada eu já encontrei professores fantásticos na proposta efetiva diária com as crianças, mas que no momento de escrita não pareciam os mesmos professores, porque escolhiam termos, arranjos de frases que não condiziam com aquela pedagogia participativa da qual eles proporcionavam todos os dias às suas crianças. Então a gente precisa cuidar muito no significado das palavras e naquelas concepções que elas estão manifestando. E aí eu trago, então, a primeira reflexão. Nós, ao longo de todo esse encontro de hoje, de todo esse nosso diálogo, estamos falando de uma criança potente, de uma criança que está em processo de desenvolvimento, que não chega pronta. Quiçá chega como uma tábua rasa, uma tábua em branco, como há muito tempo atrás se acreditou. Nós falamos de uma criança que já chega na escola com uma bagagem muito forte de mundo, a partir de todos os contextos que ela já esteve aí próxima, né? Que ela se relacionou. Então, eu estou falando de uma criança que está num processo, que está se desenvolvendo, que assim como o corpo está crescendo,
como o cérebro, como a aprendizagem está se desenvolvendo. Então, eu não vou ser aquela professora da primeira charge que vou dizer que aquela criança é, mas eu vou substituir a ideia do é, algo que está fechado, pronto, pelo manifesta, pelo revela, pelo demonstra, que dá a ideia de movimento, de que naquele instante ela pode estar apresentando aquele comportamento, mas que num outro momento ela pode estar se mostrando diferente. Então ela não é. Não, ela não é, porque ela está se desenvolvendo. Então ela está num processo contínuo de movimentação. E aí, nesse sentido também, na hora de escrever, muitas vezes a gente traz alguns termos ali que são muito óbvios, que são assim, ok. Muitas vezes a gente traz aquele sentido assim, ó, a criança é feliz, a criança é sorridente, a criança gosta de brincar, adora brincadeiras ao ar livre. Gente, que bom que a tua criança é feliz, que bom que a tua criança é sorridente, porque caso contrário, se ela não ser, opa, tem alguma coisa de errado com essa criança. Então a gente tem que cuidar muito dessas ideias de frases óbvias, desses termos que não trazem nada com nada. Então a gente precisa ampliar o nosso repertório e não trazer essas características que são óbvias do desenvolvimento infantil. Falar lá aos 2 anos que a criança demonstra egocentrismo. Ok, isso é normal, faz parte. Mas o meu papel enquanto educadora, alguém que é conhecedora do desenvolvimento infantil, é valorizar e entender que é um processo de maturação dessa criança, mas ao mesmo tempo trazer contextos aonde ela seja desafiada a entender que as outras crianças fazem parte também desse ambiente onde ela está. Então, muita atenção para que quando a gente vai escrever, não sejamos contra nós mesmas, de falar coisas que a gente sabe que são parte do desenvolvimento infantil. Também precisamos ter atenção quanto à escolha dos verbos. E aí eu não sei se vocês já se deram conta desse movimento, mas assim, ó, o nosso trabalho como um todo, como professoras, é muito complexo, né? Mas olha só, nós estamos escrevendo o parecer descritivo da criança falando do primeiro semestre. Só que muitas vezes nós estamos ainda vivendo aquele semestre. Só que quando nós vamos entregar este parecer para a família, nós já estamos no outro semestre. Então, nesse sentido, o que a gente pode escolher? Ou a gente usa o tempo verbal no passado, entendendo que tudo aquilo já passou no momento que eu vou fazer a entrega do meu parecer, tá? Então, eu escrevo tudo no passado, ou eu assumo uma postura de escrita no presente. Obviamente, eu vou ter que trazer alguns assuntos no passado, como é o caso da adaptação escolar, porque aconteceu lá no início. Então, eu marco muito bem aquele parágrafo onde eu falo do passado. E a partir daí, eu falo numa ideia de presente como uma continuidade do processo. Então, eu preciso entender aí, eu, enquanto professora, enquanto escritora desses pareceres, de que forma, em qual tempo verbal eu trabalho melhor. Tem pessoas que escrevem, que encontram uma fluidez maior e melhor no passado, outras nesse movimento do presente. Então, isso é algo assim, ó, de critério de cada professor. O que a gente tem que cuidar é para que a nossa escrita ela não fique hora no passado, hora no presente, hora no passado, hora no presente, e aí fica aquela coisa assim, ó, que nem nós entendemos. Porque eu sei que neste encontro nós estamos falando com quem escreve o parecer e com quem lê e ajuda numa escrita colaborativa, que são os coordenadores. E não sei vocês, coordenadoras, mas eu já aconteceu também nesse movimento de estar aí na coordenação, de ler alguns pareceres, e aí você diz assim, Jesus, em que mundo nós estamos? Porque eu já fui para o passado, eu voltei para o presente, eu fui para o passado de novo, eu já não sei mais qual. E aí eu brincava com o outro grupo, no nosso outro encontro. Eu não sei se vocês aqui assistiram Dark,
aquela série bem famosa da Netflix do menino de capa de chuva amarelo, que às vezes acontece isso no parecer. A Pro escreve ora num verbo, ora no outro verbo, que é igual àquela série. Você não consegue contar sobre aquela série para outras pessoas, porque é um vai e vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem, que dirá conversar com quem também assistiu, porque chega um momento que nem nós entendemos mais, não sei vocês, mas eu chego um momento que a cabeça balançou. Então, por isso, a gente precisa encontrar um tempo verbal aí para fazer a nossa escrita. Porque muitas vezes nós, de dentro do ambiente escolar, não conseguimos entender muito bem esse percurso, que dirá quem é de fora desse percurso, o leitor lá de fora, a família lá de fora, que não fez parte desse contexto, né? E aí também eu sinalizo para a escolha dos adjetivos. Nós temos que cuidar muito sempre o significado desses adjetivos que nós vamos trazer. Porque muitas vezes eles representam algumas coisas das quais as crianças não têm culpa de manifestar. Eu, por exemplo, sempre chamo atenção para evitar a ideia do caprichoso, porque eu entendo que capricho condiz a uma questão de higiene e de limpeza. Se nós formos olhar aí para o sentido geral dessa palavra. E nos nossos contextos, muitas vezes a gente tem crianças que vêm de uma experiência familiar, aonde a higiene, a limpeza, a organização fazem parte de um sentido ao qual nós esperaríamos. Então, essa criança ela está experimentando dentro do contexto escolar, às vezes problemática das quais na casa dela aquilo é normal. E tá tudo bem, né? Então, a gente tem que se dar conta. Por quê? Porque às vezes nós estamos trazendo adjetivos das quais a criança só está manifestando, só está reproduzindo. Então, eu chamo sempre atenção para essa ideia do caprichoso. Acho que existem outras palavras para a gente poder dizer que essa criança constrói as atividades, que ela é organizada, né? Manifesta organização, demonstra dedicação. E também chamo atenção para a ideia de eficiente. O que é ser eficiente? Eficiente aos olhos de quem? Para quê? Então, muita atenção aí na ideia dos adjetivos, na escolha dos adjetivos. E também chama atenção para a ideia dos advérbios. Nós temos que cuidar muito, especialmente evitar os advérbios como ainda e sempre. Por quê? Se nós falamos na ideia de uma criança que ela está num processo de desenvolvimento, quando eu trago a ideia de que ainda faz uso da fralda, eu estou dizendo que, poxa, ela ainda não conseguiu parar de usar a fralda. Ela ainda não é capaz de. Então, eu sugiro substituir, né? E também o sempre. Eu sei que existem crianças que são muito agitadas e muito difíceis. Mas existe um momento do dia, existe uma situação onde essa criança não é tão agitada. Então, nem a criança mais perversa no mundo, ela demonstra, ela manifesta o tempo todo essa perversidade. Tem um momento, tem uma situação com alguém que ela se mostra diferente. Então, o que eu sugiro? Que a gente possa colocar em algumas situações, nos momentos e aí você cita quais são os momentos que ela manifesta tal comportamento, mas não trazer a ideia do sempre, porque o sempre parece que todo momento, que sempre, 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 sempre aquilo acontece. E pelo contrário, são situações pontuais, são contextos, são movimentos ali do dia. Também a gente tem que cuidar muito, na hora da nossa escrita, sobre as questões de afirmações, tá? Poderia estar vendo aí vocês, e certamente algumas de vocês estão assim. E aí talvez a coordenadora está olhando e está dizendo assim, elas estão gostando. E se eu estivesse vendo vocês, eu ia dizer, elas estão gostando, elas estão comigo. E aí lá dentro da cabecinha daquela que está sacudindo a cabeça está assim, quando eu chegar em casa, eu vou lavar a roupa, eu preciso estender aquilo lá, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu tenho que ir lá pagar aquela conta, eu não tirei o lixo, e tá pensando em outra coisa.
Então, não vamos usar afirmações. A gente pensa que o outro está gostando. A gente acha que aquela é uma preferência da criança, porque ela está pegando aquele brinquedo. A não ser que a criança verbalize: "Nossa, Pro, essa atividade é muito legal". Ou às vezes eles dizem: "Nossa, hoje é o melhor dia da minha vida, porque essa brincadeira está sendo muito legal". A não ser que eles verbalizem este gosto, essa preferência, eu não posso afirmar. Caso contrário, eu estou percebendo. A criança está demonstrando gosto. A criança está manifestando preferência, mas eu não tenho como saber efetivamente que ela gosta, que ela prefere ou que ela não gosta. Ela revela, ela manifesta um desejo, ela demonstra aquele desejo, né? Mas eu não tenho efetivamente como afirmar se aquilo realmente é ou não, a não ser que a criança fale dos seus gostos, a não ser que ela afirme. E aí eu chamo novamente a atenção para que a gente tenha clareza nos nossos relatos, para que a gente não fique falando, 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 e aí quando o leitor, quando a família, quando aquele profissional recebe aquele parecer, ele não sabe do que a gente está falando. Então vamos focar em frases curtas, frases objetivas, para realmente mostrar entendimento para aquele leitor que está do outro lado. Também precisamos citar de forma clara e objetiva sobre os atendimentos especializados. É importante a gente mencionar ali no nosso parecer. Outra situação também, a gente não deve trazer nome de crianças e outras crianças na escrita do parecer, a não ser que sejam situações positivas, construtivas, que isso venha a agregar aquela escrita. Caso contrário, gente, nós nunca vamos citar outras crianças. Nunca vamos comparar uma criança com outra criança. A única coisa que a gente pode e deve fazer é comparar a criança com ela mesma. É olhar para o percurso dela e avaliar como ela foi evoluindo, se houve as evoluções. E aí, embora a gente saiba que a potência da educação infantil não está em dizer aonde não é para fazer, mas em mostrar percursos possíveis, a forma efetiva de trazer algumas questões aqui para que a gente possa evitar algum possível erro, algum possível equívoco na nossa escrita, eu trouxe algumas coisas para chamar a nossa atenção de não fazermos, tá? Então, como professoras da primeira etapa da educação básica, professoras de educação infantil, não somos professorinhas, não fizemos parte de uma escolinha, de uma aulinha, de uma salinha. Somos professoras, somos pedagogas da educação infantil, de uma escola. Então, por mais que às vezes é uma forma amorosa, carinhosa de nos aproximarmos, de falarmos com as crianças, não escrevemos no diminutivo. A aulinha, a rodinha, a historinha. Não. A nossa escrita de um documento tem que ser condizente. Então, nós vamos usar os termos corretos. O parecer descritivo não é lugar de ficar narrando as nossas atividades pedagógicas. A nossa atividade pedagógica é narrada, é descrita no nosso parecer, no nosso planejamento. Parecer é o lugar de narrar o percurso da criança. Então, eu vou falar sobre um projeto, eu vou falar sobre uma atividade, uma proposta específica, se aquilo é importante para poder falar do percurso da criança. Fora isso, ao contrário disso, eu não vou fazer essas colocações. Eu não vou ficar escrevendo para fazer uma redação gigantesca, até que porque parecer não é uma dissertação. Parecer ele tem que ter aí ó, jogando muito 2 páginas. Fora isso, eu escrevi demais. A minha escrita tem que ser direta, a minha escrita tem que ser completa, tem que ser de fácil entendimento ao leitor. Da mesma forma como somos professoras da primeira etapa da educação básica, acreditamos numa criança potente que está em desenvolvimento, acreditamos numa criança que tem direitos, acreditamos numa criança que tem de ser protegida, de que está aprendendo sobre o mundo, eu não vou escrever para essa criança. Essa criança não tem que levar o fardo nas costas sobre o seu percurso.
Essa criança está aprendendo, essa criança está compreendendo sobre o mundo. Eu escrevo para os responsáveis dessa criança, nunca e jamais para a criança. Então, ao longo do meu texto, eu não falo com a criança. O que eu posso fazer, e que é uma sugestão que eu também utilizo na minha prática, é o último parágrafo fazer um recado para a criança. Mas eu nomeio a ela, eu trago uma fala, eu trago uma frase encorajadora, um carinho para esta criança. Mas é no final, mostrando que aquela escrita final é para ela. O texto, a parte, né, de cima, vamos dizer assim, se eu estou olhando para esse texto, eu falo com os adultos, com os responsáveis dessa criança, que tem responsabilidade em acompanhar essa criança nesse percurso. E aí eu me empoderei dessa coisa toda. Sou professora da primeira etapa da educação básica, mas eu não posso cometer o equívoco de trazer muito termo teórico, porque a família lá do outro lado talvez não vai entender. Eu vou ter famílias que também são da área da educação? Vou. Mas eu vou ter famílias que são alheios a essa área e que precisam entender a minha redação. Então, eu nunca vou trazer termos teóricos em excesso. Tá? Outra coisa bem importante também é não ficar referenciando a criança pelo apelido. Aquele texto, né, o parecer, ele é da criança. Então, o que eu chamo a atenção? A gente vai nomear ali 1, 2 vezes essa criança, mas não preciso ficar repetindo a cada frase, a cada parágrafo, o nome da criança, porque isso se torna repetitivo. Também não vou ficar chamando a criança por apelido. Se aquela criança tem nome composto, vou usar nome composto, porque eu estou escrevendo um documento. Nesse sentido também, eu estou narrando o percurso da criança específica. Então, eu não posso ficar usando frases iguais em todos os pareceres. Ora, eu estou falando de uma criança, agora eu estou falando de outra criança, e eu acredito numa criança singular, potente, única. Então, as minhas frases, elas não podem e não devem se repetir. Outra situação também muito importante é que a gente não deve ficar justificando o comportamento. A gente tem que narrar o percurso de como a criança faz. Eu não devo ficar trazendo afirmações que a criança apresenta dificuldades. Não. Narra o percurso de como a criança faz. Como ela é frente àquela situação? Como ela se mostra frente aos colegas, às problemáticas cotidianas? Narra o percurso. Não foca em afirmar nada, nem em justificar nada. Fala como a criança é. Pensa sempre assim. Como a criança faz? Como a criança agiu? Como a criança se mostra? Como a criança se coloca no contexto? É isso que você vai narrar. E trazer sempre frases curtas. Porque frases muito longas, a gente corre o risco de errar a pontuação, a gente corre o risco de, ao final da frase, já não conseguir transmitir aquela informação que nós queríamos lá no início. Outro sentido também é que as crianças, ao longo da jornada delas, elas vão apresentando comportamentos, né, que vão mostrando esse desenvolvimento delas. E muitas vezes aparecem situações muito sérias, que precisam ser informadas à família. E a gente não deve ficar aguardando lá ao final do semestre, lá a entrega do parecer, para poder pontuar para a família. Não. Quando as questões são sérias, quando acontecem questões pontuais que a gente precisa informar a família, a gente deve já encontrar uma situação junto da nossa coordenação, da equipe de gestão, para sentar e dialogar com essa família. Eu não posso aguardar tanto tempo e eu também não posso entregar aquele parecer e a família levar um espanto. Nossa, mas eu não sabia disso. Ninguém nunca me falou. Nós devemos comunicar, nós devemos trazer esta família, nós devemos e podemos convocar essa família para participar desse processo. E aí, nesse percurso, o que é que a gente vai entendendo? Que esse parecer, ele descreve uma jornada da criança, ele relata como essa criança percorreu esse período diante dos colegas, dos contextos, das possibilidades que eu, enquanto professora, que nós, enquanto escolas, promovemos. E essa escrita, ela passa
a não ser mais só minha professora da sala de aula, mas essa escrita é colaborativa, porque como eu falava anteriormente, hoje nós estamos conversando com aquela pessoa que escreve e com aquela pessoa que lê e colabora nessa escrita. Então, essa escrita, ela perpassa as diversas áreas de dentro da escola. Essa escrita, ela perpassa, ela é construída por muitas mãos. Essa escrita, ela é colaborativa. Essa escrita é feita por todas nós que fizemos parte da escola. Então, não tenha medo, professora, de dialogar com as suas colegas, de pedir ajuda, de dizer assim, fulana, como é que eu poderia escrever tal e tal situação? Ah, quem sabe tu dá uma lida aqui, ó, e depois tu me diz o que tu achou sobre isso. Ó, coordenadora, tô te enviando aqui, fiquei com um pouco de dúvida. Da mesma forma, não se sinta mal quando a tua coordenadora devolveu e mudou alguma coisa, porque aos olhos dela, de quem não fez efetivamente parte de todo aquele processo do desenvolvimento do teu planejamento, ela está entendendo que desta forma nós vamos comunicar melhor, porque essa escrita é colaborativa. E você pode, você deve fazer trocas com a tua auxiliar, com a monitora do teu estudante. Vocês podem trocar, vocês devem trocar informações, ideias, comunicar-se para poder fazer essa escrita. Afinal de contas, não sou eu, professora, unicamente que acompanho as crianças. Todas nós dentro da escola fizemos esse acompanhamento. Então, é importante a gente também se dar conta de que essa escrita é, sim, colaborativa. Que nasce nas mãos da professora, referência lá da sala de aula, que é construída junto com a coordenadora, com a monitora, com a auxiliar, e com todo esse aparato, com todo esse grupo que está aí junto. Então, uma escrita colaborativa. E aí, a gente vai entendendo que essa escrita do parecer descritivo, ele se complementa com as atividades, né, que foram construídas. Então, entregar os trabalhos, os registros das crianças junto desse parecer é bacana, para que essa família possa compreender esse percurso. Esse parecer se complementa com uma conversa com a família, com aquele diálogo de dizer, e aí, família, conseguiram ler, entenderam? Alguma dúvida, alguma coisa? É acolher aquela família que vem e diz assim, Pro, mas eu não concordo com alguma coisa que tu escreveu. Ou, Pro, pode me explicar um pouquinho melhor sobre isso que você escreveu? Que faz parte. E, além disso, o parecer descritivo, ele não pode ser encarado como algo que se encerra no momento que eu entreguei à família. Eu escrevi, eu entreguei à família, ponto, agora acabou. Não, pelo contrário. O parecer descritivo também revela o percurso que nós devemos seguir. Porque no momento que eu sento e faço toda essa narrativa da jornada da criança, eu também consigo perceber quais são as habilidades, quais são as questões, os requisitos dentro do desenvolvimento infantil que essa criança precisa atingir até o final do ano. E quais são aqueles que ela está num processo ainda de desenvolvimento, que ela não atingiu tão bem quanto esperado. E aí eu vou me dando conta das possibilidades que eu posso estar pensando logo aqui na frente. Então, o parecer, além de fazer uma narrativa do que passou, ele já vai me dando pistas do caminho seguinte que eu vou construir com as crianças. Já vai me mostrando o plano de ação seguinte. Porque na avaliação diagnóstica eu já entendi o que as crianças conquistaram e quais são as habilidades que elas estão no processo de desenvolvimento. Então, eu já sei quais são os arranjos, quais são os campos de experiência, quais são os contextos que eu preciso estar proporcionando para que efetivamente eu possa estar sendo alguém que está mobilizando, que está mediando de forma efetiva para uma aprendizagem e um desenvolvimento saudável. Então, o parecer descritivo ele não se encerra no momento da entrega. Ele já vai dando pistas da jornada seguinte. E nesse contexto de não encerrar, eu quero também dizer que a nossa avaliação ela não acaba por aqui, né? O nosso percurso de formação ele não acaba por aqui.
E uma coisa que eu digo sempre aos professores, e quem aqui já me ouviu, quem aqui me conhece, porque certamente eu tenho colegas aí conhecidas, é que no momento que nós escolhemos ser professores, nós estamos dizendo que nós nunca vamos parar de estudar. E estudar não quer dizer estar ali matriculado numa faculdade, estar cursando uma especialização, uma graduação, fazendo um mestrado, um doutorado. Não. Estudar quer dizer estar lendo, estar se movimentando, estar se mobilizando a aprender algo novo todos os dias, a fazer melhor, a fazer diferente todos os dias. E não é porque fizemos esse encontro que a gente aprendeu tudo sobre pareceres, não. A gente só se desacomodou, só refletiu, estabeleceu possibilidades, desacomodou algumas coisas. E aí eu convido a vocês a continuarmos estudando. E aí eu trouxe algumas sugestões. Uma delas é o filme que está na Netflix, o Jeremias. Se vocês não assistiram, eu convido vocês a assistir. Se vocês já assistiram, eu convido vocês a assistirem novamente, porque ele é muito maravilhoso. Ele traz uma reflexão gigantesca sobre muitos aspectos que perpassam aí o nosso fazer enquanto professores e também sobre a avaliação. E convido vocês a assistirem os minutos iniciais ali do filme e a lembrar de mim, porque ele faz uma reflexão assim, ó, gigantesca sobre a perspectiva que nós adultos olhamos para as crianças. Então, é um convite, é um filme que a gente pode assistir em família, pode assistir com as crianças. Você, eu, enquanto professores, nós vamos assistindo e vamos fazendo, estabelecendo os elos aí, as reflexões. E os filhos, a família, eles vão certamente se divertir, porque é um filme muito bacana, muito gostoso aí de assistir. E aí eu elenquei aí alguns livros, dos quais fundamentaram a minha fala aí com vocês, dos quais eu acho que são essenciais a leitura, a aproximação. São livros que vocês vão ver que são muito gostosos de ler, que também são muito reflexíveis, assim, nos chamam para uma reflexão, então reflexivos, que vão nos chamar para pensarmos, nos mobilizarmos, especialmente este aqui, ó, Educação Infantil, um Mundo de Janelas Abertas. Sugiro aí como uma leitura inicial. É um livro que vai ajudar a pensar não só sobre avaliação, mas sobre todo o nosso fazer pedagógico e vai nos dar subsídio para compreendermos melhor a BNCC. Depois que você lê esse livro e você lê novamente a BNCC, você amplia os seus horizontes, realmente você abre as janelas para o mundo. E aí, na sequência, são alguns livros voltados realmente à avaliação. Esse outro aqui, O Pulsar do Cotidiano de uma Escola da Infância, ele fala sobre várias ações, várias práticas pedagógicas também sobre avaliação. É um contexto muito bonito, a forma ética e estética como esse livro se compõe. E este último aqui, quem escreveu é Quem Vos Fala, ele é reflexo aí, uma somativa de toda a minha pesquisa de mestrado, a forma de como nós podemos olhar para a escola da infância a partir de Maria Montessori. Então, muito do que eu trouxe a vocês também está aí nesta obra. Então, é um convite para que a gente possa estar lendo, não quer dizer que a gente vai sair agora e ler tudo isso, assistir o filme, mas que a gente possa ir encontrando momentos dentro da nossa ação, do nosso dia a dia, para estarmos ampliando também o nosso repertório, para que realmente a gente possa estar aí fazendo mais, melhor todos os dias para as nossas crianças, né? Nós que acreditamos nessa educação tão potente que é a educação infantil. Então, professores, eu espero que este momento tenha sido produtivo. Como eu falei lá no início, que a gente possa agora desligar esse encontro e sair diferente, que a gente possa ter saído com muitas inquietudes, sim, porque a ideia da educação não é uma receita pronta, não é um ponto final, é sim se mobilizar, a buscar, a ler, a aprender. Talvez nem tudo que eu falei seja positivo, seja exatamente aquilo que vocês acreditam, e isso também faz parte da educação, está tudo bem.
mas que a gente possa refletir, que a gente possa dialogar, que a gente possa manter as nossas trocas, que a gente possa conversar com os nossos pares. E eu me coloco à disposição para, após assistir esse encontro, que vocês possam conversar com suas coordenações, aí com seus colegas, se desejarem enviar por e-mail dúvidas. Quero dizer também que eu acredito tanto nessa potência dessa troca entre educadores, que hoje as minhas redes sociais, elas estão aí abertas para essa partilha, para essa aprendizagem colaborativa. Então, também se sentirem à vontade e desejarem me procurar para a gente conversar, fazer trocas, estou aí à disposição e vou ficar muito feliz de seguir conversando com vocês. Se não for neste momento específico, mas for logo em breve também, saibam que eu estou aí sempre à disposição para a gente poder construir juntos. Porque uma das coisas que eu acredito é nunca num ponto final, mas nas reticências. Porque as coisas, elas não acabam por aqui. Educação é movimento, educação é contínuo. Então, muito obrigada, thank you por este momento, que a gente possa se encontrar aí em outras ocasiões, em outros momentos, em outras situações virtuais também, e que a gente possa seguir firmes na nossa jornada. Desejo uma ótima escrita a todos vocês, que esse nosso encontro tenha feito sentido, e mais uma vez dizer que eu fui muito feliz de estar aqui conectada com vocês. Muito obrigada, recebam todo o meu carinho, meu abraço e minha gratidão. Até mais.